O senhor quer dizer que o diabo pode transar com as mulheres da igreja? Porque Paulo está dizendo assim, ó, assim como a serpente enganou Eva, e se o senhor diz que lá em Gênesis 3 enganar Eva termina nesse engano o sexo, então o senhor está defendendo que o diabo pode engravidar as pessoas da igreja? Começando com Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Então começou um diálogo, né? Esse ser começou a dialogar com a mulher, então ela conversava. É assim que Deus disse, então começou um questionamento, né? Um questionamento. É assim que Deus disse? E depois fez uma pergunta. Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, do jardim comeremos. Aí a mulher disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Então aqui ela citou Gênesis 1:29. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A primeira mentira. E essa era a primeira mentira, pastor Juliano, pastor César, ela está vinculada lá em Apocalipse 22, 18, 13, quem tirar, quem acrescentar, perderá o direito de comer da árvore da vida. Continuando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, ela iria conhecer, saber como seria a concepção da vida, segundo o meu entendimento, o que diz as Escrituras. Agora, as consequências são graves daqui para frente. Tanto que Paulo fez uma alusão a este assunto, escrevendo aos Coríntios, no seu capítulo 11, no versículo 1, e diz, tomara-me suportais a minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de Deus para vos preparar a saber como uma virgem. Então, Paulo está falando de virgindade, que era Paulo. Aqui, a Eva era a primeira virgem. E Paulo justamente está falando, estou preparando como uma virgem, a saber, a um marido. Se o senhor pegar aí todo esse capítulo de 2 aos Coríntios 11, mas temos como a serpente enganou a Eva. Agora ele está falando de virgindade, está falando de marido, e agora ele está falando, eu temo como a serpente enganou a Eva. Também corrompa os vossos entendimentos. Ele cita a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então vamos lá, primeiro, para quem tá aí, não está entendendo o tema mais ou menos. O pastor Gladson entende que no capítulo 3 de Gênesis houve um relacionamento sexual entre Eva e o diabo. E esse relacionamento entre Eva e o diabo gerou dois filhos gêmeos lá, o Caim e o Abel, mas ele de alguma forma o Abel não pertence ao diabo, mas o Caim sim. E aí ele cita segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Assim como a serpente enganou Eva, eu temo que vocês também sejam enganados, tal, e se afastem da simplicidade de Cristo. O senhor quer dizer que o diabo pode transar com as mulheres da igreja? Porque Paulo está dizendo assim, ó, assim como a serpente enganou Eva, e se o senhor diz que lá em Gênesis 3 enganar Eva termina nesse engano o sexo, então o senhor está defendendo que o diabo pode engravidar as pessoas da igreja hoje, e Paulo estava com medo de que o diabo fosse lá copular as irmãs da igreja e gerar filhos, e esses filhos eram quimeras, eram mistos, eram semi-anjos, meio Deus, meio e tal. Só para a gente entender, é isso que o senhor está defendendo? É óbvio que não, né? É óbvio que não. O senhor está vendo o que Paulo está falando aqui sobre falsos apóstolos, falsos ensinamentos, ao ponto que quando ele continua aqui, o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O senhor sabe que ele está fazendo uma alusão lá em Gênesis, o que Satanás está fazendo aqui com os falsos apóstolos. É o que está escrito no texto. Pode continuar a leitura, não para somente aí. Na continuidade, ele vem aqui ao ponto que ele vem e diz assim, ó, não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. É um concebimento de um ensinamento errado. Foi o que a Eva concebeu e praticou sexo. Bom, então, voltando. Se a Eva foi enganada... A Bíblia diz. Peraí, se ela foi enganada... Tá na minha vez? Sim, professor. Tá. Se a Eva foi enganada ali... Logo, ela é inocente. Porque se você é enganado, você é inocente. Se eu te der um golpe aqui e você não souber o assunto,
e você for enganado, qualquer juiz vai te absolver. Por que é que a Eva foi condenada sendo que ela é a vítima? Se ela foi enganada, então a gente está falando de um estupro. Então Deus vai condenar a mulher que foi enganada e naquele engano e tal, sendo que quando eu fiz a pergunta de Coríntios capítulo 11, o Senhor disse, não, ela foi enganada. Então tá bom, então se eu também entendo que Eva foi enganada lá por Satanás, mas ela tomou uma decisão pessoal e comeu o fruto, rompendo com Deus. É isso que o senhor está dizendo. Então, bom, Vamos lá. É o que diz o texto.